Bom dia, meus amigos. Estou aqui com o Biguá, gente finíssima aqui conhecendo ele pessoalmente e a gente já trocou aqui uma ideia. O Biguá, queria te fazer duas perguntas para o nosso público do nosso canal. A primeira coisa é, Biguá, o que você acha o que acontece? Primeiro lá no Rio de Janeiro, né? Há uma disputa um pouco desleal e alguns profissionais acabam adotando aquela de cobrir o orçamento, né? Então, um exemplo, vou trazer as pessoas que me acompanham do drywall e pintura. A pessoa, ela investe em ferramenta, participa, tem um investimento a participar de eventos, workshop, treinamentos. E como que o profissional que faz esse investimento vai cobrir o orçamento de uma pessoa que às vezes é barbeiro, é pedreiro, é eletricista e vai dar um orçamento para o cliente e depois tu vai cobrir o orçamento dele. Isso é correto, Bima? Irmão, vou te falar uma coisa aqui, ó. Valeu, galera. Obrigado pelo espaço aí no canal. Seguinte, eu vou responder para dois tipos de pessoas. Primeiro eu vou responder para o cliente e depois eu vou responder para o profissional. Primeiro, para o cliente, ele tem que pesquisar quem é o profissional que ele está contratando. Ele não tem que ver preço, ele tem que ver valor. Qual o tipo de profissional? Busque referências para ele saber a diferença entre um e outro na questão do orçamento. Isso aí para o cliente. Então ele tem que saber quem ele está contratando. Segunda coisa é para o pintor ou para quem trabalha com drywall, que seria o gesseiro. Se ele investiu em ferramenta, em capacitação, em treinamentos, ele tem que saber o valor dele. E ele não tem que se preocupar com aquele profissional que não investiu em nada. Ele vai lá, ele sabe o valor que ele tem, ele entrega o orçamento. Se o cliente não quer o serviço dele, não tem problema. Vai ter aquele cliente que quer valor, em vez de preço. Então ele não tem que se preocupar. A única coisa que ele não deve fazer é não se capacitar. Porque se ele não se capacitar, ele tem que ficar na mesma régua daqueles profissionais que não têm evolução nenhuma. Então ele se capacita, mostre o valor dele e vai procurar o tipo de cliente que atende o potencial dele. Beleza? O Biguá, e outra coisa, o posicionamento da rede social, desde que uma coisa que te acompanha muito, você falar uniforme, o profissional está sempre uniformizado, limpo, e ele se posicionar na rede social, postando fotos, vídeos durante e depois do seu trabalho. Esse profissional que investe nesse posicionamento, isso influi no orçamento dele? Tanto pode diminuir quanto pode aumentar? Cara, a rede social hoje é o portfólio do profissional, em qualquer área. Se o cara tem uma rede social profissional, ele vai ter novos clientes. Eu vou te dar um exemplo por mim. Eu moro numa cidade de 47 mil habitantes no interior de São Paulo. E muitos clientes em potencial me convidam para vir fazer serviço em São Paulo. E como que eles me acham em São Paulo para fazer serviço? Na rede social. Com certeza aqui em São Paulo tem outros grandes profissionais que fazem o mesmo serviço que eu, até melhor do que eu, mas eles não investem na rede social. Então o Biguá sai de uma cidade do interior de 47 mil habitantes para vir numa capital de 20 milhões de habitantes. Então isso tudo é força da rede social. Mas aí o pintor tem que saber que ele tem que ser de fato um pintor profissional e mostrar um conteúdo profissional para o cliente, ver a rede social dele e falar, esse é o cara que eu preciso. Então a importância da rede social hoje é o maior portfólio que o pintor pode ter para atrair clientes novos. Beleza? Muito obrigado, hein? Tamo junto, irmão. Valeu. Um abraço aí, galera.